Vamos para o nosso texto, queridos. Levítico 5. Levítico 5, 17 a 19. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E o rebanho trará ao sacerdote o carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, lhe será perdoado. A oferta pela culpa é, certamente, e se tornou culpada ao Senhor. Meus amados irmãos, nosso objetivo hoje é abordar o fechamento do capítulo de número 5, que tem exposto sobre o pecado de ignorância. Continuamos falando sobre esse tipo de pecado de ignorância. E hoje queremos ver que hoje não há dúvida que o pecado por ignorância é pecado de culpa. Algo que a gente não pode mais justificar. Eu não sabia. Fulano de tal que me fez pecar. Essa Eva que tu me deste, ela que é culpada. Não sou eu. Não, irmãos, não dá mais para a gente pensar dessa forma. Eu pequei. Eu sou culpado. Feche seus olhos mais uma vez. Olha ao Senhor e diga: Senhor, traga uma palavra ao meu coração. Eu preciso entender o fechamento do capítulo de número 5. Ilumina-nos, Senhor. Fala ao nosso coração através desse texto. Expressa o teu querer para a edificação da tua igreja, para a minha edificação desse momento. Usa, Senhor, a tua palavra. Lance luz, Senhor, ao nosso coração. E para que possamos aplicar no nosso dia a dia o que vamos entender. Em nome de Jesus. Amém. O século XX, ele foi marcado por algumas pessoas especiais que ganharam prêmios como o Nobel da Paz. Essas pessoas foram reconhecidas no mundo inteiro por fazer algo de caridade, de amor ao próximo. E aí a gente começa a entrar nesse pequeno texto que está aqui. Ao concluir esse texto, Deus está falando com Moisés, daquela tenda da congregação ao pé do monte. Depois de Deus trazer muitas instruções a respeito dos pecados individuais, dos pecados coletivos, dos pecados dos sacerdotes, dos pecados dos príncipes, que eram os líderes tribais, ele agora vai tratar de algo muito importante, que é o meu relacionamento com o meu irmão na tenda. O meu relacionamento com os meus irmãos. Você já ficou chateado com o irmão em Cristo Jesus? Você já ficou triste? Pense nesse tempo todo que você tem de igreja. Algumas pessoas
tem mais tempo de igreja do que no seu serviço de CLT. Você nasceu naquela igreja, você foi criado naquela igreja, e você já viveu tudo o que se pode acontecer dentro de uma igreja. Eu, mais de 33 anos de ministério, ativo como pastor, mas 23 anos sem ser pastor, membro de igreja. 23 anos da minha existência não foi como pastor conduzindo a igreja. E algumas vezes, irmãos, eu ouvia minha mãe chorando. Uma senhora que adquiriu diabetes por causa de problemas que aconteceram dentro da igreja. De problemas e pecados não curados. De fofocas. De intrigas de gente que era sangue do meu pai, vínculo parental dentro da igreja. Eu quero dizer para você que aqui dentro acontecem coisas dificílimas que não eram para acontecer. Se você nunca ficou chateado com o irmão dentro da igreja, se prepare, porque tudo que o inimigo vai querer fazer é jogar você contra o pastor, contra o presbítero, contra o diácono, contra o irmão de ministério, contra alguém que está dentro da igreja, contra um linguarudo, uma linguaruda, um filho do cão plantado dentro da igreja para produzir intriga, inimizade, porfias. Se você nunca passou por isso dentro da igreja, você precisa preparar o seu coração. O capítulo de número 5 está tratando justamente do meu relacionamento com o irmão. Quando você é levado a pecar inconscientemente, inconstantemente, você não queria cometer aquele pecado, mas você cometeu aquele pecado, você agiu na carne, você falou demais, você falou no escurinho, você falou achando que ninguém estava vendo, e Deus estava vendo você falar mal daquele irmão. É pecado. 3 versículos para concluir o capítulo de número 5, e Deus está falando assim: vem cá, Moisés, diga para o povo que eu preciso de gente que se ama, de gente que se respeita, de gente que coloca freio na boca para falar menos, ouvir mais. 3 versículos. É isso que você vai ver nessa noite. A oferta pela culpa também diz respeito às ofensas contra o seu próximo. Levítico capítulo 6, verso 2, está logo aí embaixo. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar o seu próximo, o que este deu depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo. Palavras semelhantes você tem no Novo Testamento. Quando o texto santo do Novo Testamento diz que você afirma amar a Deus, que não vê, mas odeia o seu irmão, que você vê, você é mentiroso. As ofensas contra o próximo são pecados. Contra o Senhor se exige uma ofensa pela culpa. O termo para o próximo, aqui, com uma exceção, é usado apenas no livro da lei, Levítico. Embora haja termos mais comuns para próximo no Antigo Testamento, dentro desse contexto aqui, nós temos o que parece um indicativo de um relacionamento íntimo, pelo sangue e por aliança.
Cada vida que está nessa igreja é uma vida comprada pelo sangue de Jesus. Cada irmão que segue o caminho do Senhor é dele e não nosso. A sua vida, ela é relacional com Deus, mas também é relacional uns com os outros. A gente precisa entender, irmãos, que nós pecamos deliberadamente, que nós ofendemos a Deus quando eu ofendo meu irmão. Quando eu ofendo meu irmão. Levítico capítulo 19, 17 vai fazer o paralelo de teu irmão. O termo aplicado àqueles que vivem do lado a lado. Deus me chamou para andar com você. Deus me chamou para fazer de você um soldado de Cristo. A anunciar o Evangelho, a apresentar as boas novas do Senhor Jesus. O corpo não pode estar dividido, a igreja não pode estar maculada por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que eu defendo, pela minha filosofia, pela minha tese. Nós somos unidos no sangue do Cordeiro. Nós somos comprados e redimidos por Jesus Cristo. Capítulo 5, irmãos. É sacrifício pelos pecados de ignorância relacionado ao próximo. Teu irmão era usado nas alianças do antigo Oriente Próximo para aqueles que se unam pela a graça, pela a fé, pela aliança com Cristo. Você lembra de Irão e Tiro? Chama Salomão de irmão por conta de uma aliança que fizeram entre si, 1 Reis 9:13. Portanto, nós somos irmãos. E na igreja saudável não há espaço para mimimi, fofocas, intrigas, inimizades, porque tudo isso é um atentado contra Deus. Você nunca será maior, melhor do que seu irmão será. Ei, você está preparado para passar a eternidade com essa família que está aqui? Nós vamos para os céus. Nós vamos viver uma eternidade juntos. Uma eternidade, não é um dia. Não são 1h e 24 minutos, 30 minutos, no culto domingo à noite, não. Todo dia nós vamos estarmos juntos nos céus. Uma grande família adorando ao Senhor. E se eu não entendo isso agora, nesse exercício coletivo de fé, como é que eu quero ir para os céus? Você ama esse irmão que está ao seu lado? Renova hoje o seu irmão em Cristo Jesus. Olha que muito bacana, recebemos crianças hoje. Gente pequenininha. Tem toda uma vida na presença do Senhor Jesus. Como eu não posso amar meu semelhante, meu irmão. Aqui nem é o que está lá fora, não, é o que está dentro da casa do Senhor, o que está dentro da igreja. É o que come o pão da ceia. Meu irmão, você é bênção do Senhor. Você é um comigo, eu sou um com você. Sabe, irmãos queridos, que o texto dessa noite, a partir do verso 13, diz que o pecado de ignorância gera culpa. Gera culpa. Disse mais o Senhor, veja o texto. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos, contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. O pecado de ignorância gera culpa contra quem? Verso 17 respondeu: contra o próximo.
Sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos sermos como em Cristo Jesus. Nós precisamos amar. A oferta pela culpa em hebraico é a palavra rasman, que quer dizer culpa, no sentido de danos e estragos. Eu sou culpado quando eu estrago a vida do meu irmão. Eu sou culpado quando eu danifico a fé. Também nome técnico do tipo de sacrifício que requer Cristo. É o único que cumpre e completa satisfatoriamente tudo aquilo que é previsto nessa oferta, imputando-nos a sua justiça, conforme 2 Coríntios 5, 21, onde a palavra pecado tem exatamente o sentido de culpa. A profecia de Isaías usa a mesma palavra para a obra de Cristo. Isaías 53, 10. O sacrilégio é aquele que só pode ser transformado pela obra sacrificial de Romanos 3, 21 e 26. Então, irmãos, contra quem cometemos pecado? Contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. O texto não permite prejudicar aquele que não é próximo ou irmão. Em Cristo vemos com clareza as definições do contexto próximo. Porque também contra os não crentes, os não irmãos, nós também podemos pecar. Mas aqui, Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, cuide daquilo que é mais importante dentro da terra, que é o amor uns pelos outros. Você sabe que pode dividir uma igreja, irmãos? É falta de amor. É o egoísmo. É o exclusivismo. É você achar que você é essencial para tudo. Nós somos membros cooperadores. Nós somos cooperadores de Cristo, da obra de Cristo, do serviço de Cristo. Na terça-feira, irmãos, nós estamos estudando aqui o fechamento da confissão de fé de Westminster. E eu tenho dito para um pequeno grupo, quero falar a você, é importante terça-feira. Terça-feira é outra coisa, isso tudo condensado. Eu tenho dito aqui na igreja que estudamos tantas doutrinas, sabemos a essência da fé, conhecemos o arcabouço doutrinário, isso é importante, para termos uma igreja sadia, bíblica. Mas no final de tudo, eles estão fechando dizendo assim: é importante a igreja presbiteriana ser um canal de anunciação de Jesus, de evangelismo, de pregação. Porque quem salva é Deus, quem transforma é o Espírito Santo. Mas eu tenho que abrir a minha boca e pregar. Você foi chamado para pregar tudo que você sabe. Anunciar as boas novas da salvação. E dentro disso, irmãos, nós podemos perceber que em Cristo vemos com clareza a grande pergunta feita ao nosso Senhor em Lucas 10, 29, onde perguntam a Cristo: quem é o nosso próximo? A lei do Antigo Testamento é surpreendentemente atenciosa, a começar por aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Mas também não é só quem está dentro da casa do Senhor, é quem está lá fora. Eu tenho que aprender que o meu irmão em Cristo é o meu próximo. Há um ensino do discipulado, vocês vão lembrar, alguns já passaram, eu esqueci. Onde eu pergunto assim: por esse irmão você colocaria a sua mão no fogo? Olha para esses irmãos que estão aqui, são nossa família. Você hoje tem que
que pedir, Deus, acenda o meu amor pelo meu irmão que eu estou vendo aqui. E olha que eu estou vendo todos que estão aqui, até quem está lá fora. A minha visão é ampla. Deus, acenda o meu amor pela igreja, pelas tuas ovelhas. Deus, tira toda a mágoa, todo o ódio, todo o mal-estar. Porque eu tenho pecado contra ti, somente contra ti, achando que eu estou no meu direito. Deus, aviva a tua obra. É relacional. No meio do deserto, Deus está falando para Moisés: Moisés, ensina esse povo duro, esse povo que não vai entrar na Canaã, mas você tem que pregar, eles têm que ouvir, eles têm que entender, eles têm que se respeitarem, eles têm que amarem. Meu irmão, renova o seu amor nessa noite, porque essa igreja vai estar eternamente com você. A única coisa que divide uma igreja é o reino dividido. Sua cabeça já não está mais aqui. Seu coração já não está mais aqui. Você está distante. Está um passo de ir embora. Eu conversava hoje com os irmãos. E a gente falava que daqui a 10, 15 anos, esse grupo bonito que está aqui possa estar nessa igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? Os verdadeiros presbiterianos da IPB sempre são vocês. Eu já não vou falar mais do passado, porque nós somos no presente. Portanto, nós temos uma responsabilidade grande dada aos nossos ombros, para que daqui a 15, 20, 30 anos, essas crianças estejam na casa do Senhor, na presença do Senhor, e diga: meu pai, minha mãe me instruíram na casa do Senhor. Que a gente tenha sucessão de liderança, que a gente tenha líderes que sejam criados na casa do Senhor. Essa é a nossa igreja. Não há mais. Não existe mais. Claro, tem exceções, a gente sabe disso. Não, não todo. Você é a igreja. E você deve amar o irmão que está ao seu lado. É isso que o texto diz, irmãos. Do passado, do povo de Deus, ficou alguma mágoa no seu coração? Da onde você veio? Traga a sua memória e entenda que o texto está falando é pecado. Você é culpado. As ofensas observadas de acordo com a oferta pela culpa são aquelas que geram dano ao próximo por meio do engano. E se falha em devolver um bem perdido, escondê-lo, sendo você mentiroso, é difícil aceitar que essas atitudes não eram deliberadas ou premeditadas. Agora há ensinamento prático naquilo que você usa do irmão. A mesma regra de danificar algo da igreja. O sacrilégio, você lembra do sermão passado? Sacrilégio, danificar algo que é santo, que é da igreja. O assunto continua. Se lá nós vimos que nós devíamos devolver o que nós danificamos e ainda pagar 20% do valor daquilo que foi danificado, agora Deus está falando para Moisés: ensina isso também no relacionamento com o povo. Sabe por quê, irmãos? Se você toma alguma coisa emprestada do outro, você tem que ter responsabilidade em devolver funcionando perfeitamente. Ou se você danificar aquilo, comprar outro novo, dá para aquele. Então é melhor nem pedir emprestado.
Porque se você pedir emprestado, você tem a responsabilidade de que, se estragar, você tem que comprar outro novo, 20% mais caro do que aquele. Porque o brasileiro, a nossa cultura, é dar o pior. Ó, estraguei, estou te dando isso aqui, da China, tá? Isso destrói relacionamentos. Quantas vezes as pessoas ficam chateadas com coisas assim, dentro da igreja? A regra é a mesma. Restitui. Devolva. Ou não pega emprestado. Porque se você pegar emprestado, você sabe que você vai ter que devolver aquilo para o irmão. Ah, mas ele é meu irmão em Cristo. Eu posso usar a camada do meu irmão em Cristo? Isso não é papel de cristão. Você tem que ter responsabilidade com aquilo que é do seu irmão. Não é teu. E Deus te abençoe. Segundo lugar, o pecado de ignorância gera culpa conforme a tua avaliação. Verso 18. Que não desprezasse a norma por Deus, podia obter o perdão. E agora a responsabilidade, como já disse, dos 20%, é em devolver aquilo que foi danificado, prejudicado, roubado, extorquido. É responsabilidade de você integralizar o patrimônio do irmão. Aquele que pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Levítico 6, verso 4 a 5. O verso 18 diz: e do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. A palavra avaliação precisa ser algo na nossa cabeça. Eu preciso colocar isso em relação àquilo que eu estou gerando de prejuízo, de dívidas, ao meu próximo. Eu preciso avaliar. A reparação deveria ser completa e passaria por um carneiro. Doeria o bolso, como a gente tem dito. Tem que doer o bolso. Relacionamento dói o bolso. Não é fácil comer 1 quilo de sal. Não é fácil aprender a amar o irmão. Mas agrada a Deus. Uma igreja que ama. É uma igreja que ama os seus irmãos. Até nos pequenos empréstimos, nos pequenos recursos. A oferta pela culpa pode exigir uma decisão judicial. Será, pois, que tendo pecado, fica culpado, verso 6.4. E isso nos faz lembrar, irmãos, que atritos relacionais são curados, julgados na casa do Senhor, na igreja. Não é permissão para que eu possa ir da justiça comum, secular, e colocar meu irmão para o juiz iníquo julgar. É você, seu irmão. E se não conseguir, chame o presbítero. E se não conseguir, chame o pastor. E se não conseguir, chame o conselho. Nós vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa tenda, vamos cuidar dos nossos relacionamentos, vamos acertar as nossas vidas. Era o sacerdote que julgava, não era o juiz de fora. Eram os sacerdotes, os levitas, os responsáveis. O carneiro tinha que ser apresentado. E diz o texto, conforme a variação para a oferta pela culpa, e o sacerdote por ela faria a expiação no tocante ao erro. Mas o fato é que o relacionamento deveria ser trabalhado, ser visto. Terceiro e último lugar, o tema pecado de ignorância gera culpa, dentro desse contexto, verso 19, diante do Senhor.
Você já percebeu que tudo que nós fazemos é diante do Senhor? Por que será? Porque Ele é santo, santo, santo. Vamos falar? Santo, santo, santo. Quer falar kadosh, kadosh, kadosh? A mesma coisa. Verdade. Isso. Sim, eu estou meu relacionamento arranhado com vocês, mas é com vocês. Eu estou com meu relacionamento arranhado com quem? Irmãos. Irmãos, aqui é pregação. Você tem que tirar as sandálias dos seus pés. Contém. Senão você vai ficar diabético, vai ficar doente e vai achar que a igreja é um pior lugar. Porque fulano de tal me olhou dessa forma, Beltrano falou contra mim, Ciclano me ajudou, e todo atentado está sendo contra mim. O Senhor. Tem sido costume dos judeus ortodoxos pedir desculpas. E o que seria hoje pedir desculpa, irmãos? Nós não sabemos mais pedir desculpas. Não uma desculpa vazia, não uma desculpa de desencargo de consciência, mas uma desculpa que reflita sim aquele erro que nós cometemos, aquele erro que ofendeu o nosso Deus Todo-Poderoso. Se alguém ofendesse outro, além dos dias santíssimos de Rosh Hashanah, um novo ano judaico, nesses dias, todos os pecados poderiam ser perdoados, exceto aqueles que causassem ofensa ao próximo. Domingo que vem é dia da gente tomar a ceia, a última ceia do ano. Por que você vai participar da última ceia do ano, meu irmão? Domingo que vem. A gente precisa fazer uma análise na vida da gente. E pedir perdão. Mas perdão não para desencargo de consciência, mas perdão com culto a Deus. Os rituais para oferta pelo pecado e oferta pela culpa têm similaridade. Mas há diferenças além do pagamento da restituição que você tinha que fazer ao seu irmão, ao próximo, que faz parte da oferta pela culpa. Não há perdão sem restituição. Então, está aqui o carneiro, eu trouxe o carneiro, o sacerdote avaliou, o sacerdote percebeu que eu trouxe a parte em espécie, em prata. Agora ele vai sacrificar aquele carneiro e vai haver perdão. Veremos, isso é coisa do Velho Testamento. Isso não serve mais. Será? Será que nós não temos que olhar para a santidade de Deus e perceber a importância da adoração do povo que adora a Deus, do povo diferente, do povo que se ama? Eu tenho certeza, irmãos, que nossa igreja ela vai crescer muito, mas muito, e o Senhor vai acrescentar os que vão serem salvos por causa do amor. Como a gente sente falta quando o membro do discipulado não vem? E nessa quinta-feira a gente teve poucas pessoas, gente. Nunca faltou tanta gente, até o Bruno não foi. Tantas pessoas faltaram. Falei, o que está acontecendo com esse povo de quinta-feira? Nem Alexandre. Esse povo de quinta-feira. Todos vão pagar uma prenda quinta-feira que vem. Bota assim.
a gente sentiu falta. A gente sente falta do carinho, da oração, do apoio, da tua presença. Você faz parte do corpo de Deus. O servo sofredor, unicamente servo sofredor de Israel, Jesus Cristo, Isaías 53:10, é chamado de oferta pela culpa. Ele é oferta pela culpa. Embora a oferta pela culpa ministre perdão por infrações, ela também prevê pagamento por injúrias cometidas. No limiar da expiação de Cristo, apenas o perdão de pecado restringe a compreensão do escopo mais amplo do sentido da sua expiação. Quando ele se ofereceu, também proveu o pagamento para uma plena restauração. Você tem que pensar nisso. Foi pago alto preço por nós. A confissão de fé, capítulo de número 11 da justificação, embora eles nunca poderão cair no estado de justificação, a gente sabe disso, conforme Lucas capítulo 22:23 diz: eu porém pedirei, rogarei, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortaleça. Quem, Pedro? Quem, Pedro? Quando tu, pois, converteres, fortaleça. Quem, irmão? Os teus irmãos. O segredo está nisso. No amor. No respeito. Na restituição. Porque esse é um pecado de culpa diante de Deus. Hebreus 10:14, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Deus trabalha dizendo para nós assim: olha, observe, eu sou santificado porque Cristo me santificou. E é por isso, irmãos, que eu amo meu irmão. Eu não amo meu irmão porque ele gosta de mim. Eu não amo meu irmão porque ele tem os olhos azuis. Eu não amo meu irmão por causa do seu sobrenome. Eu amo meu irmão porque Cristo mandou que eu amasse incondicionalmente. Ele é meu irmão. E não é uma opção, é culto. Não é uma opção, é ordem. Amai-vos uns aos outros. Então hoje, não há dúvida que o pecado por ignorância é pecado de culpa ao Senhor. Como vimos, tema, o pecado de ignorância gera culpa. Contra quem? Em primeiro lugar, contra o seu irmão, contra o próximo. Em segundo lugar, conforme a tua avaliação. Comece a avaliar como está sendo o seu relacionamento aí. Aquilo que você está restituindo está valendo a pena mesmo? Terceiro e último lugar, o atentado de culpa diante do Senhor. Bem, o que eu aprendo nesse texto? Eu quero trazer para vocês três princípios fundamentais desse texto. Se a gente bater os olhos no finalzinho do capítulo 5, você já colocou, já escreveu, aqui, sacrifício pelos pecados de ignorância contra o meu próximo, contra o meu irmão, o próximo. Vou colocar essa palavra próximo aí que você vai lembrar disso tudo. Quem é o meu próximo? Jesus já respondeu. Quem é o meu próximo? Só pergunte a Jesus que ele vai responder no Novo Testamento. E daí você sabe do processo que você tem que restituir, e você sabe que o processo é diante de Deus. Mas eu quero dizer algo à luz do verso 17. Leia silenciosamente mais uma vez o verso 17. Aí está o primeiro princípio. A ignorância não anula a responsabilidade. A
a ignorância não anula a responsabilidade. Mesmo quando alguém peca sem saber, ele permanece culpado diante de Deus. A lei revela que a falta de conhecimento não isenta o ser humano da responsabilidade moral. O princípio aqui é que Deus leva a sério a santidade. E o ser humano deve buscar viver com consciência, vigilância e obediência. Olha que palavra, 3 palavrinhas interessantes para a gente colocar aí. O que é consciência? Tudo que eu estou falando aqui, irmão, eu quero que você consulte a sua consciência. Ao seu fórum íntimo. Tudo que eu estou falando aqui. Quantas vezes nós saímos chateados de um culto? Aborrecidos. Quantas vezes o capeta, Satanás, os demônios, os príncipes das trevas, não soprou no seu ouvido dentro da igreja para você nunca mais botar os pés naquela igreja? Quantas vezes? Mas quantas vezes o Espírito Santo foi lá e trabalhou na sua consciência e disse assim: irmão, vigiai e orai. Você pode cair. Aquele que pensa está em pé, uso do pecado, vigilância. E por amor a Cristo, o Senhor da igreja, você disse: eu vou permanecer. Eu vou andar mais um pouquinho. Eu vou lutar mais um pouquinho. Depois você entender que não é melhor daquilo que você fez. O próprio Espírito Santo vão ser todas as coisas. Segundo lugar, necessidade de reparação conforme a avaliação do Senhor. Verso 18. O texto destaca o papel do sacerdote fazer expiação conforme a avaliação. Isso ensina que a reparação do pecado não é subjetiva. Como o direito gosta dessa palavra subjetivo? Subjetivo. E como a Bíblia gosta da palavra objetiva. Lembra daquele negócio? Olho por olho, dente por dente? Aquilo traz para nós uma percepção objetiva. Se você danificou seu irmão no relógio, vai lá, pega aquele relógio, é teu. O objetivo é o relógio. Estou com problema com alguém, eu preciso tratar objetivamente aquilo ali. Vai lá. Fale com aquele irmão. Ore com aquele irmão. Peça perdão àquele irmão. Acerta com aquele irmão. Mas você não pode botar a mão, comer o pão da comunhão em pecado. Objetivo. Não é subjetivo. Deve ser feito segundo o padrão divino. Não segundo o que a pessoa julga suficiente. O princípio é que é Deus quem estabelece o valor e a forma da restauração. Esse é o princípio. Em terceiro e último lugar, irmãos, o pecado é sempre, em última instância, contra o Senhor. Verso 19. Embora o pecado possa afetar o próximo, ele é descrito como culpa perante o Senhor. Assim, o princípio é que toda transgressão tem uma dimensão espiritual. Vamos falar? Toda transgressão tem uma dimensão espiritual. Vamos lá. Toda transgressão tem uma dimensão espiritual. Você entendeu bem isso? Mesmo sendo meu irmão espiritual. O pecado de culpa, pois viola a vontade de Deus. A culpa humana só é removida da maneira que Deus mesmo determina. Eu quero terminar botando uma ilustração. O sinal ignorado. Imagine um condutor a conduzir numa estrada tranquila do interior. Ele segue confiante no seu carro, acreditando que conhece bem o caminho.
No entanto, alguns quilômetros atrás, havia uma placa. Alguns quilômetros atrás havia uma placa. Havia um sinal de trânsito que ele não viu. A velocidade máxima naquela placa era 50 km por hora. Sem perceber, ele já estava a 90 km por hora. Quando ele foi parado pela autoridade, o condutor tenta justificar-se. Mas eu não vi o sinal. Eu não sabia. O agente calmamente olha para ele e responde: compreendo, mas a lei continua válida, mesmo quando o senhor não viu. A falta de conhecimento não cancelou a infância. O condutor violou a regra, ainda que sem intenção. É por isso que você deve responder pela sua consequência. Da mesma forma, Levítico 5, de 17 a 19, ensina que o ser humano pode falhar sem perceber, mas a ignorância não elimina a culpa perante Deus. O pecado continua a ser pecado, porque fere a santidade do Senhor, mesmo quando não foi cometido de propósito. Por isso, Deus providenciou o caminho da expiação. Onde pelo sacrifício carneiro. Onde pelo sacrifício carneiro. Hoje, nessa hora, pela graça de Cristo Jesus. Quem nessa noite quer ser restaurado? Quem nessa noite precisa ainda ser quebrado? Porque não compreendeu que ao não amar o meu irmão, ao não saber relacionar com o meu irmão, eu estou atentando a Deus. Feche os seus olhos agora. Você tem quantos anos de igreja? Ao longo desses anos aconteceu alguma coisa que te quebrou o relacionamento, que te magoou. Hoje você vai botar um ponto final nisso tudo. Hoje você vai dizer: Senhor, cria em mim um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Hoje você vai falar: meu Deus, aumenta o meu amor por essa igreja, por esses irmãos. Nós vamos estar juntos nos céus, irmãos. Pensa no Senhor que coloca no seu coração um amor. Que cada pessoa que entra nessa casa, cada criança, das crianças aos idosos, você possa amar. Nós seríamos conhecidos como uma igreja que ama uns aos outros. Não saia daqui hoje sem abraçar aquele irmão que você está ofendido. Dizer: meu irmão, vem cá. Você me magoou. Você me magoou. Então precisa ser trocado. Teu novo precisa ser trocado. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos irmãos aqui presentes nessa noite. Deus, passamos um sinal. Estamos numa velocidade tão alta. Nós reconhecemos que somos culpados. Deus, seja com essa igreja. Livra-nos, ó Deus. Nos dê discernimento, maturidade. Ajude, Senhor, cada um que está olhando agora, lembrando talvez de histórias, de fatos que não ficaram bem resolvidos. Em nome de